Meu nome é Rendel Barros, seja muito bem-vindo ao Instituto Thomas Sowell Brasil. No vídeo de hoje, falaremos sobre mais um absurdo cometido pelo STF e a justiça cósmica, tão ensinada pelo nosso mestre Thomas Sowell. Antes de começar o assunto de hoje, precisamos introduzir alguns assuntos para que haja mais clareza na minha exposição aqui. Primeiramente, é importante entender o que é o princípio da anterioridade penal, também conhecido como princípio da legalidade ou princípio da reserva legal. Tal princípio está positivado na Constituição Federal de 1988 e, para ser mais preciso, no artigo 5º, inciso 39, e ele dispõe o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Tal dispositivo é um dos pilares do Estado de Direito, haja vista que ele limita o poder de punir do Estado, ou seja, o Estado só poderá punir o indivíduo caso sua conduta esteja tipificada como crime. Tal indivíduo só poderá cumprir pena caso haja pena prevista em lei pelo crime que ele cometeu. Em outras palavras, sem lei, sem crime. A importância desse dispositivo é tão grande que é basicamente o que separa o Estado de Direito e um Estado de exceção, um Estado despótico. Pois, se não houver uma previsão legal do que é ou não crime, logo, o governante poderá prender e punir qualquer opositor pelo simples fato de querer fazê-lo. Passada aqui, então, essa brevíssima definição sobre o que é princípio da reserva legal, precisamos agora, então, falar de um outro instrumento, jurídico possível no direito brasileiro, que é a analogia. Se dermos uma rápida pesquisa na internet sobre o significado da palavra analogia, teremos a seguinte definição: relação de semelhança entre coisas ou fatos distintos. Isso é analogia. Podemos ver então que analogia é você comparar uma coisa com a outra e, apesar dessas coisas serem parecidas, elas são, no final, diferentes. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, também conhecida por LINDB, permite a analogia, ou seja, para aqueles casos em que não houver norma regulatória específica, poder-se-á aplicar analogia para dirimir sobre determinada questão. Porém, isso não vale para o direito penal. Não vale por uma questão hierárquica, inclusive. A LINDB é uma lei e o princípio da reserva legal está positivado na própria Constituição Federal. Ou seja, de acordo com a pirâmide de Kelsen, a Constituição está no topo e a lei está abaixo da Constituição, logo a lei vale mais do que a Constituição. É uma explicação simplista, mas é para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Analogia, então, não cria crime. Não há que se punir o indivíduo por uma conduta não tipificada na lei como crime. Para dar um exemplo extremamente simples, porém eficaz, nós podemos falar sobre o espirro. O espirro é um ato normal e natural de todos os indivíduos. Podemos até dizer que é um ato involuntário do organismo que deseja expulsar algum corpo incômodo das suas vias aéreas. Na lei penal brasileira, não existe o espirro como conduta tipificada. Logo, espirrar não é crime. Espirrar em alguém também não é crime. O simples fato de espirrar não é crime. Pode ser aí alguma deselegância, falta de educação, mas não é crime. Porém, lesão corporal é crime. Está tipificado, está lá no Código Penal brasileiro. Uma pessoa
espirra em outra. A que foi espirrada chama a polícia e ambas são levadas para a delegacia. Um exemplo. E aí o delegado diz: bater em alguém é lesão corporal. Lesão corporal é o ato de lesionar fisicamente outra pessoa. Você espirrou em outra pessoa e essa pessoa pode ter a garganta inflamada por causa do seu espirro. Logo, você lesionou essa pessoa, então cometeu o crime de lesão corporal. Nesse exemplo aqui, nós vemos uma interpretação esdrúxula e extensiva da lei penal. E tal interpretação extensiva da lei penal é um absurdo e é proibida, inclusive. Além disso, como eu já disse anteriormente, analogia não cria crime. Só que o STF parece não saber disso. O STF acabou de reconhecer que injúria racial e homofobia são a mesma coisa. Quem cria lei é o poder legislativo. Uma conduta tipificada como crime está em algum artigo de alguma lei. Se determinada conduta não é crime, é porque o legislador, o poder legislativo, ainda não quis criminalizar essa conduta. Cabe ao Poder Judiciário julgar as condutas levando em consideração as leis criadas pelo Poder Legislativo. Não cabe ao Poder Judiciário simplesmente criar um crime apenas por mera vontade ou sob o pretexto de defender as camadas mais vulneráveis da sociedade. Essa é a definição, inclusive, da justiça cósmica que o Thomas Sowell nos deu. Tem até o livro dele, né? A Busca pela Justiça Cósmica. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. A Busca pela Justiça Cósmica. Excelente livro, tem na Amazon. Acho que tem no site também da editora LVM, né? Que é a editora dessa edição aqui. Que é do pessoal lá daquela clube de assinaturas, né? Do Clube Ludovico. Eu comprei na Amazon por um preço bem legal. Eu acho que vocês podem encontrar também. Mas enfim, não há então que se comparar negros e gays. E não estou falando isso aqui por uma questão de preconceito. Eu não estou falando que um negro não pode ser gay. Trata-se de uma mera percepção simples da realidade. Ser negro é uma condição inata de determinados indivíduos. Isso é, a pessoa nasce negra e não tem como esconder de absolutamente ninguém que ela é negra. Ainda que se fale que um gay nasce gay, ele consegue esconder a sua orientação sexual. Então, a menos que ele fale aí para todo mundo, ninguém saberá que ele é gay. Além disso, qual que é o limite entre a liberdade religiosa e a homofobia análoga ao crime de injúria racial? Algumas religiões condenam a homossexualidade. Porém, eu não conheço alguma religião que condene a negrice, digamos assim. Eu não conheço. É pecado ser negro. Eu não conheço nenhuma. Se considerarmos a homossexualidade de alguém um comportamento, piorou. Pois não há um comportamento negro, né? Como a pessoa se comporta como negra, ela anda negro, fala negro, veste negro. Eu não acho que exista um comportamento negro. E eu, inclusive, acho que quem fala que existe um comportamento negro está sendo racista, né? Logo, como é que nós vamos comparar um comportamento com uma condição inata daquele indivíduo? Eu não consigo conceber essa ideia. É o mesmo que comparar quilômetro por hora e quilograma e falar que essas duas coisas são iguais só porque são unidades de medida. Ao querer aplicar a justiça cósmica, o STF não pensou nos custos da aplicação dessa justiça. Justiça cósmica é aquela que deseja corrigir todas as desigualdades sociais do mundo. Mas isso tem um custo. E o custo
é muito alto. Se tirarmos todo o dinheiro dos mais afortunados do mundo e distribuí-lo sob o pretexto de acabar com a fome, nós não vamos acabar com a fome e ainda nós vamos deixar os mais ricos mais pobres. Logo, a fome aumentará. Isso significa que boas intenções não são o suficiente, considerando, né, que o STF tem alguma boa intenção, para acabarmos com injustiças. Há um outro argumento, inclusive, para finalizar, que poucas pessoas falam, mas ele é muito importante. A esquerda sempre falou que cadeia não adianta nada e que só piora a condição do indivíduo, que a pessoa sai da cadeia pior do que ela entrou. Se ela pensa assim, qual é o motivo de querer criar tantas leis, inclusive por meio do Poder Judiciário, para punir toda e qualquer atitude que eles julgam contrárias à comunidade LGBT? Fica aí a reflexão do vídeo de hoje. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o nosso trabalho, siga o Instituto Thomas Sowell Brasil nas redes sociais. As redes sociais do Instituto estão aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima. Fui!